Estamos de volta com Pessoas de Valor e como você sabe, agora a gente está na Londres TV, 40 Graus TV lá da Bahia, pegando para o estado da Bahia, um monte de gente mandando e-mails, mensagens para a gente, muito legal. Também na Ondas Play de Rio de Janeiro, por incrível que pareça a gente está no Rio, na Bahia, Londres, Miami, um monte de lugar e vamos dizer assim que o programa está dominando o mundo, né? Parece uma inteligência artificial. E se você quiser, claro, pessoasdevalor.com.br, você assiste todas as entrevistas, tem pessoas muito bacanas, inclusive algumas são tão bacanas que voltam para o programa. E o Daryl é um dos carteiras que sempre estão carimbando aqui o passaporte no programa, porque vez por outra a gente traz você e falando sobre assuntos bem legais, né? Fico contente porque parece então que eu não estou falando tanta bobagem assim. Não sei. Às vezes eu fico pensando que tem alguns depoimentos, né? E eu estava até hoje de manhã dando aula numa turma falando do pensamento aristotélico. Durante 1.600 anos as pessoas eram queimadas se iam contra a ideia de que a Terra era o centro do universo, porque era um pensamento aristotélico. E aí de repente passou, né, mais de um século para falar assim, não, tá errado. Aí talvez hoje a gente fique pensando, poxa, na teoria das cordas, será que o nosso planeta existe em quantas gerações, em quantas dimensões e etc, etc. Sistema de crença. Então é legal exatamente discutir essa coisa da tecnologia, porque às vezes eu fico pensando, poxa, eu queria viver no mundo, e aí eu tô com uma filha pequena, onde de repente a gente elimine as doenças. Existem alguns autores que falam que isso é contagem regressiva, que tá por uma questão de tempo de a gente não ter mais, por exemplo, envelhecimento, que já está sendo discutido bastante, principalmente na questão, né, de DNA mesmo, né? Então a gente tem hoje em dia terapias genéticas, um monte de coisas, o próprio transplante, como você falou, o próprio a impressora 3D. Imagina você colocar, tô precisando de implante renal. Não precisa mais de doador, você vai lá, imprime o teu rim, implanta e ele é seu mesmo porque ele foi tirado do seu DNA. Questão de anos. Aí me vem a ideia, como que é genial um cara que escreve ficção científica, porque tudo que a gente tem hoje na realidade, que hoje é realidade, algum dia foi ficção científica, lá dos Léo da vida que criaram helicóptero, que criaram isso, criaram aquilo e tal, e hoje tem um monte de ficção científica, de viagem no tempo, teletransporte. A gente não, porque talvez nossa geração não, mas a humanidade vai ver isso tudo como uma realidade, essa ficção, tipo, a ficção antecipa as coisas mesmo? Você acredita nisso? O teletransporte em nível molecular já acontece, já é feito. Então, a questão é como que aperfeiçoa isso para fazer a coisa em nível maior. Se dá para fazer no nível de uma molécula, em um momento vai dar para fazer acontecer do outro jeito. Coexistência de átomos já foi demonstrada. Então, o átomo existe aqui, existe lá ao mesmo tempo e é o mesmo átomo. Isso já foi demonstrado também. Então, a gente está trilhando bem o limite daquilo que a gente tem como potencial de conhecimento hoje. Uma das coisas que se colocam é que o animal humano, ele, ainda que digam que o processamento dele é ilimitado, o processamento do cérebro é limitado, aqui a gente está falando de um tipo de tecnologia artificial que em muito superou isso, já superou isso. É que a gente fala, por exemplo, no processamento no nosso cognitivo, pensamento, sentimento, a gente está falando, aproximadamente 86 bilhões de neurônios, pensar lá no Robert Lent, e trilhões de sinapses. Só que, de repente, quando você vai para o processamento de inteligência artificial, são zilhões. Vezes zilhões, então, e quando chegar o quântico, piorou. Então, se a gente for partir do princípio que a gente ainda estava querendo competir com 010101 e agora já tem 001, 0, né? Aí fica realmente, assim, pensar que nós somos únicos, né? E o que é uma tremenda arrogância. De achar que a gente é melhor do que qualquer outra coisa que existe ou que existirá. É muito arrogante a gente pensar isso. Agora, volto à temática. Talvez nós possamos alavancar isso que a tecnologia está nos trazendo de uma maneira que seja muitíssimo benéfica para nós, contribua para que a gente possa viver melhor por mais tempo e que nos leve de alguma forma a maior integridade. E aí, traz isso pra gente, como que é isso, assim? Acoplado com um programa, com um aplicativo que trabalha com inteligência artificial, obviamente, também, chamado Well-Tree. Está na sua mão e está na minha mão, entender qual é o meu estado de resiliência, de estresse e de energia neste instante, baseado na leitura que o relógio faz.
este relógio faz. Tá. Então eu estou falando que existe agora na minha mão, na minha casa, eu uso todos os dias. Ele é metabolismo. Ele na verdade, está analisando o teu metabolismo. Exatamente. Ele faz o cálculo do oxigênio, ele faz o cálculo do nível de estresse, ele faz o cálculo da pressão arterial, ele faz o eletrocardiograma, ele faz a leitura da qualidade do sono com uma precisão absurda e junta todos esses dados junto com outros. Produtividade, que ele mede enquanto você está trabalhando, que não sei o que. O que o meio ambiente está fazendo naquele dia? Está calor, está frio. E quanto vai influenciar no teu metabolismo, né? Porque, claro, às vezes a gente está mais irritado, menos irritado, e a gente está diretamente ligado às circunstâncias externas e nem para pensar nisso. Exatamente. Meditação, ele mede quando você medita e como isso afeta a sua pressão arterial e tudo mais. Ele mede quanto que você exercita por dia, qual que é o efeito disso em todos esses marcadores, ele joga tudo num lugar só. Sim. Agora, imagina isso incorporado, por exemplo, num grande computador, num Big Brother, lá no plano de saúde, que dá todas essas informações e aí o cara vai te mandar uma mensagem falando, olha, você precisa meditar mais, porque teu cardíaco aumentou, e aí o teu plano de saúde não vai cobrir se você infartar, por exemplo. O relógio faz exatamente isso. Ele pega e te manda uma mensagem falando assim, escuta, você está meio exaurido aí, dá um jeito de dar uma melhorada no seu comportamento, porque o que está acontecendo aqui é que você está com um índice baixíssimo de energia e o seu estresse está alto demais. Ele já faz isso daqui. Agora, você tocou numa questão importantíssima, e aí para o telespectador que quiser, chama Welltory, e você não precisa de um relógio desse, basta seu dedo e o sensor do telefone. E ele faz praticamente a mesma coisa. Ele não vai colher as informações do seu sono, ele não vai colher a produtividade, todas essas outras coisas, mas pelo menos nas medições mais básicas ele vai conseguir te ajudar. Outro dia eu estava fazendo um projeto de tradução, que é uma coisa que me traz um nível de estresse razoável. E ele estava me avisando, escuta, olha o que está acontecendo contigo. Certo? O meu nível de estresse estava em 80%. Sim. E aí, de repente, se você entra num ambiente tóxico, por exemplo, ele vai conseguir identificar que você sentiu a toxicidade porque mudou o teu metabolismo por causa da toxicidade do ambiente. Né? Precisamente. Então, a pessoa tem acesso a esse tipo de informação agora, que quiser. Se você quiser gastar R$1.000, é o que você precisa gastar para ter tudo isso na sua mão. Sim. Tudo bem? E eu embarquei num programa de 1 ano para medir como é que ao longo deste ano a minha biologia e as minhas emoções estão atuando. Né? Então, em julho do ano que vem, eu encerro e publico os resultados que eu tive. Você tem uma mensuração do teu ano, né? Assim, esse ano foi um ano tantos por cento, até para depois ter uma linha de acompanhar se você está melhorando a tua qualidade de vida ou não, quer dizer, você consegue ter uma mensuração. Porque, em geral, quando as pessoas, principalmente aqui eu vejo muito no Pessoas de Valor, a gente conversando com psicólogos, até psiquiatras e tal, a dificuldade que é, por exemplo, na inteligência emocional, na gestão da emocionalidade, você conseguir mensurar, porque tem algumas ferramentas? Tem. Só que às vezes fica uma coisa muito subjetiva, assim, você faz uns testes, a pessoa responde e dependendo da integridade da resposta dela, gera um resultado. Agora, quando é resultado biológico, para quem é mais cético, não tem, é indiscutível, né? Porque daí você vai ver os resultados acontecendo de acordo com aquilo que você vê em você mesmo. Tem um anel chamado Oura. Você coloca aquele anel ali, ele é cheio de sensores, ele faz a mesma coisa que o relógio faz. Quem que pensaria nisso 15 anos atrás? Sim. Né, nesse potencial, mas daí tem um lado obscuro também. Então, você falou de plano de saúde. Cada resultado de exame que você entrega vai para o Big Data que você mencionou. Cada resultado. E a grande notícia chocante é que o plano de saúde sabe com a precisão do mês quando você vai morrer. Com a precisão do mês. Então, essa pessoa fez tais exames, esses resultados mostraram tais questões. Ele compara com os dados colhidos de 1 bilhão de pessoas ou mais. E faz a análise, pronto. Analisa e diz, essa pessoa morre em dezembro de 2028. Claro, porque é projeção, né? Estatística. É assim, não, mas comigo não vai acontecer porque eu sou exceção. Não, é estatística. Né? Se todo mundo com aquele teu quadro, com aquele teu estilo de vida e que está fazendo tais comportamentos, não tem como, é inevitável, assim, aquela coisa. Eu tô indo por uma estrada que está acabando ali, e aí tem um penhasco. Aí assim, olha, vai cair no penhasco. Não, eu não vou, mas você está seguindo esse caminho do penhasco, não tem como, né? Então, o que você pode fazer? Você pode se apropriar das suas
dos seus dados, se apropriar de uma maneira prática. Sim. E passar a se colocar para mudá-los. Então, qual que é o preventivo, né? O que seria a saúde preventiva, que é o importante, claro. Então, quais são os pilares da saúde? E que a inteligência artificial está começando a ajudar a gente a dominar e entender. Sono de qualidade. Eu descobri, pro meu choque, você sabe que eu escrevo a respeito de sono e sonhos, Sim. que eu durmo menos do que eu achei que eu dormia e não durmo tão bem como eu achei que eu dormia. Eu descobri com isso. Sim. Então, estou tomando medidas. Sono, meditação, uma alimentação baseada mais em produtos de origem orgânica e vegetais do que animais. Não precisa tirar os produtos animais, mas diminuir. Exercício, atividade física. Gestão do estresse e aterramento. São os 6 pilares da saúde física e mental. A tecnologia, no estado que está agora, ela pode te indicar. Tipo, hoje, você coloca isso em você hoje, em meia hora você já está tendo a gestão do que está acontecendo no seu corpo. Mas aí eu trago um pouco o Mihaly, trago alguns autores lá da psicologia positiva que eu sempre cito, que coloca essa questão, né? Tipo, a tua felicidade, o teu bem-estar, 40% depende da tua intenção, né? Quer dizer, não adianta você ter lá circunstâncias externas, olha, agora eu tenho tecnologia, quem está assistindo está assim, né? Poxa, agora então eu vou poder viver mais, ter longevidade. Depende, né? Eu, por exemplo, se eu tenho diabetes e vou continuar consumindo açúcar, eu sei aonde isso vai dar. E aí, então, tipo assim, você quer viver bastante ou você quer curtir a dopamina, quer curtir o prazer que o açúcar te dá? Ou então você pega e começa a trabalhar de uma maneira racionalizada com esta questão da sua doença e faz as mudanças comportamentais que você precisa fazer e implementa isso de uma forma religiosa, e a probabilidade é que o plano de saúde vai errar a previsão no seu caso. Sim, mas porque você vai reverter aquela jornada, claro, legal. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui no Pessoas de Valor, a gente volta no minuto. Quando a gente criou o Marca Pessoal Sentidos, era justamente para provocar as pessoas sobre os seus sentidos literalmente. Muitas vezes a gente vê as coisas na nossa frente, mas não enxerga. Às vezes a gente ouve a pessoa falando, mas não escuta. E isso vale para cada um dos sentidos. E a mesma coisa acontece com os elementos da natureza. Às vezes você está naquela tranquilidade e aí de repente vem um fogo e esquenta e a tua vida se transforma completamente. A mesma coisa com a água. Quantas vezes a água limpou o seu caminho, mas ao mesmo tempo, se você coloca uma temperatura baixa, de repente ela congela. E se você coloca muito fogo, ela evapora, ela se transforma e junta com o ar. E de repente esse ar, que é o elemento que faz a gente respirar, muitas vezes a gente respira inconscientemente, não percebe o quanto é importante respirar, da mesma forma que colocar o pé na terra, sentir que às vezes a gente tem que colocar o pé no chão para que as coisas funcionem de verdade. E todos nós conectados com o éter. Por isso, o Marca Pessoal Sentidos, muito mais do que práticas de meditação, yoga ou trabalhar desenvolvimento humano, é um grupo de 20 pessoas que se reúne com 3 facilitadores. Eu, Ari Brito, a Ronald Carvalho e a Sofia Widmer, que é uma craque em yoga, meditação. A Ronald é uma mãezona. Ela cuida das pessoas. E de repente essa química de nós 3 faz com que você possa ativar os seus sentidos. Por isso eu te convido. Venha com a gente fazer o Marca Pessoal Sentidos. É um final de semana que pode valer por uma vida toda. Fica aí o convite e inscreva-se já, porque são poucas vagas. Aí dentro dessa tecnologia toda entra a nanotecnologia, que hoje a gente consegue ver vários ensaios, tal, que a gente tem visto aí nos estudos científicos de, por exemplo, implantar via corrente sanguínea, e aí o robô consegue identificar só células cancerígenas e tirar aquela célula, então assim, não afeta os outros órgãos, tal, e aí depois sai pela urina, e aí expele.
A gente está chegando num nível de humanidade, por exemplo, que a gente vai ter longevidade por causa da tecnologia, a gente vai viver cada vez mais por causa dessa tecnologia? Então vamos primeiro definir nanotecnologia, para o telespectador que ainda não tem noção de que significa. A nanotecnologia é uma tecnologia desenvolvida à base do bilionésimo de um metro. E imagine o que é um bilionésimo de um metro. Então eles desenvolvem partículas que vão ser utilizadas para N coisas. Por exemplo, na roupa de muitos nós hoje em dia, a nanotecnologia está presente na forma de repelente de sol, por exemplo. Então você não precisa usar, quando você está vestindo aquela roupa, o protetor solar naquela área coberta por aquele tecido. Também existe nanotecnologia que repele água. Então você utiliza uma roupa que está dotada com este tipo de partícula e essa roupa ela vai ser repelente de água ou vai ser bactericida. Então você pode usar uma mesma roupa muitas vezes sem lavar, o que economiza recurso natural, porque o tecido resolveu a questão do desenvolvimento bacteriológico ali, então não vai acontecer. Então todos nós estamos usando produtos equipados com nanotecnologia e a maior parte das vezes a gente não está consciente disso. Dando um passo um pouco maior para dentro da questão do bem-estar, então você menciona os robôs que são feitos de DNA em escala nanométrica, que carregam uma carga de quimioterapia, que entra pelo sistema circulatório e localiza com precisão um determinado tipo de célula, só aquela célula, entra na célula, despeja a quimioterapia, sai da célula, morre e sai no xixi. Isso é coisa de ficção científica, né? Se fosse, era. Porque você fala assim, nossa, mas como assim, né? Mas de repente são coisas que o pessoal tá estudando, né? Não só está estudando, já existe. É claro que não existe em escala ainda. Porque é muito caro, né? Caríssimo, mas a gente está falando de uma tecnologia que estará presente no nosso meio em pouco tempo. Em alguns lugares falam-se em questão de meses. Por exemplo, coração artificial recém-impresso, ele sai funcionando. Todos os hospitais vão ter isso na prateleira para oferecer para os doentes do coração em questão de 6 anos, provavelmente, ou menos. Tudo bem? Então, quando você para analisar isso, você traz a questão daí da longevidade. Sim, que é o contraponto, por exemplo, da visão apocalíptica de que a tecnologia vai acabar com a humanidade, porque a gente vive um ponto onde essa tecnologia toda e esses pontos que a gente está colocando aqui, levantando um exemplo ou outro, eles realmente fazem com que a gente consiga viver muito mais. Mas, ao mesmo tempo, se essa tecnologia toda tiver, digamos, uma autoconsciência e falar assim, poxa, o planeta vai acabar. Quem que está acabando com o planeta? Os homens. Então, vamos acabar com os homens, né? Que é a percepção do Skynet, da vida. E são muitos executivos de grandes empresas que desenvolvem inteligência artificial que estão falando nesse tipo de coisa. Por exemplo, você tem 4 indivíduos, você separa 2 desses indivíduos numa sala, 2 indivíduos na outra sala. Esses indivíduos, eu e você, estamos numa sala reservada para os humanos e a outra sala é da inteligência artificial. Aqui no nosso lado, a gente tem um aprendizado normal de 1 semana. Na sala do lado de lá, aqueles estão aprendendo a um ritmo 20.000 vezes mais rápido do que a gente está aprendendo neste lado aqui. Em 2 semanas, daí vira exponencial. É só você ver quanto tempo vai levar para que eles fiquem 1 bilhão de vezes mais inteligentes do que a gente. Porque daí você também precisa definir o que é inteligência, né? E tem uma definição importante do que é isso. Quanto tempo aqueles que estão na outra sala lá vão querer continuar sendo amigo nosso? Porque eles estão tão distantes da gente. Já desenvolveram um linguajar só deles para conversar. Então, é potencialmente apocalíptico, sim. Porque eles podem decidir em algum momento que esse rato de laboratório aqui não serve para grandes coisas. Sim, sim. Aí se entrar, por exemplo, se uma inteligência artificial ler Harari, né, que nós estamos querendo uma geração de inúteis, eles falam, para que a gente precisa desses caras, né? Então, só está consumindo recurso aqui. Está consumindo energia e não traz recurso, e não traz nada de vantajoso real. Apesar de ser um tom meio jocoso, meio engraçado, não é impossível de se pensar dessa maneira, até porque a probabilidade de uma tecnologia detectar a outra gastando energia dela e ela preferir sobreviver é muito grande. É reptiliano. É reptiliano até. A Arábia Saudita e Coreia do Sul deram cidadania para robôs já.
O que significa dizer que aquelas máquinas ali estão protegidas como qualquer outro cidadão estaria protegido. Então você vê por aí a dimensão que a coisa assume, no nível do risco. Agora, longevidade. O grupo que mais cresce é o centenário. Quer dizer, era, né? Não é mais, inclusive. Por incrível que pareça, houve uma inversão da tendência de envelhecimento no mundo, principalmente em alguns países desenvolvidos, e é paradoxal. Por que as pessoas estão envelhecendo menos? Então você imaginaria, tem a curva da Covid. A Covid foi importante, exterminou muita gente nessa faixa etária principalmente. Então tem uma curva que você possa enxergar desse jeito. Só que quando você lê Gabor Maté, que é um gênio da terapia de trauma, ele publicou recentemente um livro chamado O Mito do Normal, ou O Mito da Normalidade. E nele ele coloca que em nenhum momento a humanidade esteve tão doente. Apesar do desenvolvimento tecnológico, em nenhum momento a humanidade esteve tão doente. E acompanhando um outro livro dele que diz, o título do livro é Quando o Corpo Diz Não, é um outro livro espetacular do Maté, você passa a observar qual é a influência do estresse no adoecimento. Então, por um lado, como você falou agora há pouco, foi desenvolvida uma tecnologia de robótica que faz diagnóstico muito melhor do que qualquer ser humano e ainda é mais empático. Então, o diagnóstico que o computador gera para mim, ele vem com uma empatia muito grande. O que vai fazer você viver mais tempo, o que vai me fazer viver mais tempo, é um entendimento do equilíbrio que a gente precisa encontrar no comportamento. Sim. Não vou ficar dependendo de um nanorobô que vai carregar uma carga de quimioterapia para um tumor que eu possa ter. Eu vou trabalhar para não desenvolver esse tumor. Sim. Porque hoje, se a gente pegar alguns autores, né, assim, principalmente nessa linha de desenvolvimento da biologia mesmo, na escola, e você tem uma obra, né, de arte, no teu livro sobre antropologia incrível, né, assim, se a gente for pensar na evolução da espécie, a evolução do cérebro humano, o cérebro que a gente tem hoje é de milhares de anos atrás, né, não é um cérebro que assim, hoje eu acordei com esse cérebro, né, a verdade é que a gente está com estímulos cada vez mais acelerados para um cérebro que é um cérebro de milhares de anos atrás. Exatamente. E aí vem essa coisa de equilíbrio. Como esse cérebro conseguir se portar, a resiliência desse cérebro para se portar com todos esses percalços que não existiam, por exemplo, nos ossos ancestrais, né? E a gente está falando aqui de 2 gerações atrás. Sim. E se você for 20 gerações atrás, então daí não entra nem no mesmo mapa, nem na mesma escala. Sim. Então a gente está enfrentando desafios que a gente não poderia imaginar nesse tempo atrás. Veja, basta você olhar o celular que você tinha em 1990. Se você tivesse um celular em 1990, acho que no Brasil quase ninguém tinha. Quase ninguém. Né? E se você olhar nesse mesmo celular hoje, que você está carregando contigo, porque todo mundo está carregando. Em 90, por exemplo, não era nem smartphone, né? Então, era um telefone celular, era um telefone que você usava para ligar na rua, né? Isso, era só um terminal. Então, se você compara essa evolução com o que está acontecendo e que acontecerá nos próximos 18 meses, 24 meses. Tem um cara que era diretor, é um egípcio, não lembro o nome dele agora, que era diretor do Google X, que era o departamento de inovação deles lá. E ele publicou um livro joia chamado Scary Smart, assustadoramente inteligente, não é? E ele coloca lá que a forma como o desenvolvimento da inteligência artificial tem se conduzido, tornou-se, é um fenômeno que se tornou mais relevante do que o aquecimento global, do ponto de vista do risco para a humanidade. Sim. Então, é uma linha de raciocínio. O cara que fundou o Microsoft junto com o Bill Gates, ele tem uma visão diferente disso, dizendo que não é por aí, que a gente não tem que ter tanto medo assim. Particularmente, eu não estou navegando na onda do medo com esse negócio. Não, claro. Não é? É que tem que ter os dois lados. Eu acho que quando a gente pensa na reflexão, e o Pessoas de Valor traz um pouco disso, a gente traz, por exemplo, você, um antropólogo, um terapeuta, um pesquisador, aí a gente traz essa reflexão para quê? Para que quem está nos assistindo de qualquer parte do planeta tenha uma visão assim, poxa, existem esses pontos de vista. Porque se a gente for pegar, por exemplo, na questão de ESG, por meio ambiente, a gente trouxe o Cordella recentemente no programa, né, que é genial nessa área, pensa assim, pô, o planeta está acabando, daqui a pouco vai faltar água, daqui a pouco vai faltar oxigênio, e aí a gente vai ver aonde? Só que aí vem aquela coisa de que Gaia é um planeta e ele é autossustentável, ele vai criar defesas para ele mesmo para blindar esse extermínio. Então, assim, se o homem tiver
estiver acabando com o planeta acaba com o homem antes para nos exterminar, ou seja, ele tem uma autoproteção. E aí talvez a gente seja exterminado não pelo robô, mas pelo próprio planeta, com um vírus, com uma bactéria, com qualquer coisa assim, né? Que é concebível, totalmente, né? Agora, se a inteligência artificial, no ritmo que está, detectar que a gente é mesmo uma praga e que não é nada bonzinho, então talvez ele mesmo movimente as peças do tabuleiro da natureza para que isso venha acontecer. Né? E eu acho isso concebível, mas eu não posso viver disso. Lógico. Não é? Senão a gente vira a sociedade do medo, né? Para a questão da violência. Me lembra de uma longa história da praga que ia para Bagdá, não sei se você ouviu essa, vou roubar um minuto do nosso tempo para isso. A praga estava indo para Bagdá e encontrou com o senhor falou, para onde você está indo? Ah, eu estou indo para Bagdá para matar 1000 pessoas. Aí o cara fala para a praga, não mata bem menos, mata só uns 500. Tá, eu faço um arranjo com você, eu mato só 500. Morreram 10.000. Quando a praga voltou, o senhor pergunta, mas escuta, a gente combinou que você ia matar bem menos. E o outro falou, eu matei só mesmo os 500, os outros 10.000 morreram de medo. Certo? Então a gente não pode entrar na onda, na frequência disso. Sim. Só que a gente precisa ter consciência. O que eu estou treinando na minha inteligência artificial hoje? É o bem-estar? Não. No momento eu estou programando na inteligência artificial investimento financeiro, pornografia, jogo de azar e violência. Sim. É o que eu estou programando na inteligência hoje. Exato. É o modelo de inteligência que eu estou criando hoje. Cai um pouco nos pets, né? Que a gente fala, né? Pô, o pitbull é um animal raivoso e tal, mas depende de você treinar. De repente você tem um pitbull que é extremamente dócil e um que é super raivoso, e de repente tem um cachorro que seria dócil e pode ser raivoso, dependendo de quem estiver treinando. Precisamente. Então, o que a inteligência artificial. Se eu olho no Instagram, no feed, e eu estou constantemente selecionando posts que têm a ver com um certo tema, pornografia. Sim, exemplo. O remarketing trabalha dentro disso, né? Remarketing é aquilo, a gente está falando de viagem, aí você vai navegar, aparece viagens lá porque ele ouviu você falando sobre viagem. Isso é inteligência artificial. A inteligência artificial está mandando isso para lá, mandando. E agora ela está entendendo que o que vale para esse ser humano? São valores éticos e morais ou é pornografia? É valor ético ou moral ou é como que eu descubro fazer um drone voar melhor para matar alguém à distância? Exato. Não é? Então, o que a gente está treinando a inteligência artificial para fazer é uma coisa imoral e antiética. Sim. Certo? Com certeza. Mas se nós fazemos escolhas, eu e você, de parar de fazer isso, então nós estamos educando a inteligência artificial para fazer o oposto. Sim. A questão é onde entra esse break-even. Porque será que a gente já não treinou e deu modelos suficientes para a partir de agora ela desenvolver por esse caminho? Darren, muito obrigado pela tua presença. Pessoas de Valor, fica aqui. Agradeço demais a sua audiência aí, de todos os telespectadores que estão no planeta assistindo a gente. E lembre-se, se você perdeu e quiser assistir essa entrevista desde o início, pessoasdevalor.com.br. Até o próximo programa.